Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós iremos realizar aqui um exercício, e na verdade a gente vai até separar esse exercício em dois vídeos, para exercitar um pouco da nossa capacidade de construir funções e entender efetivamente como que funciona o processo de surgimento ali no momento da construção do nosso código, no momento que a gente se depara com situações onde a gente, não, aqui é melhor uma função, aqui é melhor uma função que retorna valor, ou uma função que não retorna valor e tal. Tá? Então eu programei dois exercícios aqui para a gente fazer. Esse primeiro exercício aqui vai ser um exercício onde a gente vai ser capaz de calcular a diferença de dias entre duas datas. No caso do Portugal, como o Portugal ele foca bastante na parte só da lógica de programação, ele não tem muitos comandos pré-construídos internamente dentro da própria linguagem, certo? Em outras linguagens, por exemplo, a gente já teria comandos bem mais simples para poder, por exemplo, extrair a quantidade de dias entre duas datas ou somar uma quantidade de dias numa data e saber qual a data que vai dar, ok? No caso do Portugal, como ele foca muito na lógica de programação, não tem esses comandos prontos. Então a gente vai ter que ser capaz de construir o que as outras linguagens já possuem um comando pronto, a gente vai ter que ser capaz de construir com o conhecimento que a gente teve até o momento. E isso vai ser legal porque a gente vai entender como que surge esses comandos dentro da linguagem. Quando a gente pega uma linguagem que tem vários comandos internos, é basicamente isso. Quem está desenvolvendo aquela linguagem, ele já vai pensando, o que é muito comum do programador ao utilizar essa linguagem precisar. Então é preciso de comandos para trabalhar com data, é preciso de comandos para trabalhar com leitura e escrita de arquivos, é necessário programas para poder fazer processamento de texto. E aí os programadores eles vão construindo esses comandos com os conceitos básicos de lógica de programação para facilitar a vida ali do programador quando ele for usar aquela linguagem específica. Então aqui a gente vai conseguir fazer um exercício complexo para aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com programação. Possivelmente, talvez aquele que está tendo o primeiro contato nem conseguiria numa maneira de pensar em como resolver isso, mas a ideia é a gente ir aprendendo ao longo dos vídeos que a gente for exercitando aqui. E aí eu vou fazer um outro vídeo que a gente vai construir uma espécie de um jogo da velha. Tá? Então a gente vai construir um jogo da velha ali, onde a gente vai simular um tabuleiro, e aí o usuário vai ter dois usuários jogando, um usuário A e um usuário B, e aí dependendo de onde ele marcar as posições ali no tabuleiro, o nosso código vai ter que ser capaz de conseguir identificar quem é que ganhou naquela jogada ali. Tá? Então primeiramente aqui a gente vai começar com um algoritmo aqui para trabalhar com datas. Tá? Então a ideia seria que a gente pudesse fornecer, por exemplo, algo desse tipo aqui. Eu quero fornecer, por exemplo, 8 do 10. Então aqui a gente está usando dia, né? Dia barra mês, as datas, né? Então 8 do 10. Então eu quero entrar com uma data inicial. Então eu vou chamar aqui de DTI, uma data inicial. E eu quero entrar com uma data final, DTF. Por exemplo, sei lá, 6 de 6 do 12. E aí eu tenho que ser capaz de fazer um cálculo aqui, ó, e dizer quantos dias se passaram entre o dia 8 do 10 até o dia 6 do 12. Então aqui tem uma complexidade bastante grande para a gente extrair isso aqui, porque a gente vai ter que raciocinar como que a gente faz isso no mundo real. Tá? Então a primeira estratégia para resolver problemas complexos é justamente entender como que a gente faria esse cálculo aqui no mundo real, certo? Se eu fosse fazer isso aqui na mão, se eu fosse pegar aqui na mão aqui e fazer as contas aqui, como é que eu chegaria nesse resultado? Como é que eu chegaria aqui na quantidade de dias entre essas duas datas? Tá? Então não adianta a gente querer ir para o computador tentar escrever um código se a gente nem sabe como que a gente faz isso no mundo real. Então a gente precisa entender como realiza isso no mundo real para depois a gente tentar colocar isso dentro do computador. Então aqui, sempre quando eu preciso resolver algum tipo de algoritmo mais complexo, eu rascunho, eu desenho. Né? Eu desenho ali a solução no papel, tento entender como é que eu faria no mundo real, para depois eu simular esses passos, eu escrever essa sequência de passos ali dentro
da linguagem de programação que eu escolhi. Tá? Bom, então aqui a gente tem, como que a gente faria as contas aqui? Né? Se o nosso desafio fosse apenas descobrir a quantidade de dias entre 2 meses, a regra seria mais simples. Né? Vamos imaginar que eu tenho só 2 meses aqui, mês 6 e mês 8. Bom, quantos dias eu tenho entre o mês 6 e o mês 8? Aí seria fácil, né? Eu tenho que saber. O mês 6 são quantos dias? São X dias. Aí depois, entre o mês 6 e o mês 8, eu tenho o mês 7. Aí o mês 7 são quantos dias? São Y dias. E o mês 8? Considerando o último dia do mês 8. Aí vamos considerar aqui que seria o primeiro dia do mês 6 e o último dia do mês 8. Quantos dias tem o mês 8? Z. Estou colocando um valor qualquer aqui. Bom, então basta eu somar a quantidade de dias, o X, o Y e o Z, né? Eu somo a quantidade de dias que tem no mês 6 com o mês 7 no mês 8, que eu vou ter aqui a quantidade de dias que tem entre o mês 6 e o mês 8, ok? Só que aqui na nossa complexidade, no nosso algoritmo, ele tem uma complexidade um pouco maior. Por que ele tem uma complexidade um pouco maior? Porque além da gente ter que trabalhar com a quantidade de meses, a gente tem que trabalhar também com a quantidade de dias, né? Então eu não quero saber de quantos dias tem entre o primeiro dia do mês inicial e o último dia do mês final. Então eu tenho que considerar os meses inicial e final, o dia do mês inicial e do mês final, porque aí eu não posso contar o mês cheio. Então vamos imaginar aqui o que seria um mês cheio. Seria esse caso aqui, de 8 do 10 até 6 do 12. Então aqui, ó, 8 do 10 até 6 do 12. Bom, então entre o mês 10 eu tenho o mês 11, certo? O mês 11 cheio. Então o que a gente precisaria fazer aqui? O raciocínio quase o mesmo raciocínio anterior que a gente fez no cálculo anterior. Só que aqui eu vou ter que descobrir agora quantos dias do mês 8, quantos dias eu tenho entre o dia 8 até o último dia do mês 10. Aí depois, aí vamos supor que isso aqui deu A. Aí eu somo com a quantidade de dias total do mês 11, B, e aí depois eu somo a quantidade de dias entre o primeiro dia até o dia 6 do último mês. Então note que tem uma regra diferente aqui. Então aqui seria C, por exemplo. Faça a somatória aqui, eu vou ter o resultado aqui da quantidade de dias. Então note que aqui a gente tem algumas regrinhas diferentes. Aqui eu tenho que pegar quantos dias que eu tenho na data inicial, tá? Na data inicial eu tenho que pegar quantos dias que ainda tem entre o dia 8 até o último dia do mês 10 e na data final eu tenho que pegar quantos dias se passaram do dia primeiro daquele mês, do mês 12, até o dia que está especificado aqui. A gente vai fazer um caso real aqui na mão e aí a gente entende. Tá? E aqui eu tenho que contar apenas o mês cheio. Tenho que contar aqui quantos dias eu tenho no mês 11. Tá? Então vamos fazer um exemplo real aqui para a gente entender essas regrinhas aqui. Ok, então eu escrevi aqui na lateral a quantidade de dias que a gente tem em cada mês. Então, no mês no mês de janeiro a gente tem 31, em fevereiro 28, no mês de março 31, no mês de abril 30 e assim sucessivamente. Aqui não vamos complicar o cenário, tá? Vamos considerar que a gente está num ano que não é bissexto, né? O ano que é bissexto a gente tem no mês de fevereiro um dia a mais, que seria 29, né? Então vamos considerar um ano normal que não é bissexto. Então se eu chego aqui e falo, por exemplo, que eu tenho a situação aqui, por exemplo, dia 6 do 8 é a minha data inicial, e eu tenho a minha data final, que é 11 do 12. Aí eu tenho que descobrir a quantidade de dias entre essas duas datas. Bom, então, para a data inicial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a quantidade de dias entre o dia 6, entre o dia, até a quantidade de dias daquele mês. Naquele mês são quantos dias? No mês 8, são 31. Então eu tenho que calcular a diferença de 6 do dia 6 até o dia 31, certo? Então a gente vai ter aqui 25 dias, certo? Então aqui ó, no mês 6 a gente tem
escrever aqui na frente, 25. Aí a gente tem, entre o mês 6 até o mês 11, eu tenho quais meses? Eu tenho o mês 7. Opa, então nesse intervalo aqui, ó, eu tenho o mês 7, que tem, aí o mês 7 é o mês cheio, com 31 dias. Aí eu tenho o mês 8, que é cheio também, que é 31 dias. Aí a gente tem ainda, aí a gente tem o mês 9, que tem 30 dias. Eu tenho o mês 10, que tem 31 dias. E aí a gente tem, do dia 1º até o dia 11, a gente tem o quê? 10 dias. 10 dias, certo? E aí agora basta eu fazer a somatória dessa quantidade de dias, que aí eu vou ter a quantidade de dias entre o dia 6 do 8 até o dia 11 do 12, ok? Note que aqui dentro ainda vai ter mais algumas regrinhas que deixa para a gente voltar nessas regras aqui na hora que a gente estiver escrevendo o código, tá? Mas a gente vai ter que ter essa capacidade. A gente tem que ter a capacidade de descobrir quais são as datas que estão nesse intervalo, quais são os meses que estão nesse intervalo, na verdade, e descobrir quantos dias tem nos meses cheios e fazer a somatória de todos os meses cheios, a quantidade de dias dos meses cheios, mais a quantidade de dias do dia inicial até o último dia da data inicial, que seria essa aqui, e do dia 1º até o dia da data final, certo? Então essa é a regrinha aqui. Depois a gente pode até escrever isso aqui, tá? Então vamos até descrever isso aqui para a gente ver como que a gente organiza as ideias, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Descobrir a quantidade de dias entre o dia inicial até o último dia do mês. Eu tenho que descobrir quais os meses cheios entre a data inicial e a data final, e pegar esses dias e somar. E depois eu tenho que descobrir a quantidade de dias entre o dia 1 até o dia da data final, certo? Então essas aqui são algumas regrinhas aqui que a gente viu que a gente tem que ser capaz de escrever um código que faça isso, tá? Bom, outra coisa, para a gente fazer essas contas aqui, para estabelecer esses cálculos, a gente vai ter que separar essa informação aqui. Eu tenho que saber, eu tenho que separar o que é dia do que é mês, da data inicial. E da data final também, o que é dia e o que é mês. Eu até poderia pedir para o usuário já digitar. Na hora que eu pedir perguntar para o usuário, ó, digite o dia da data inicial. Aí depois digite o mês da data inicial. Depois digite o dia da data final. Depois digite o mês da data final, ok? Mas vamos complicar um pouquinho, certo? Porque pode ter um cenário onde eu vou facilitar a vida para o usuário, onde ele vai entrar nesse formato aqui com a barrinha, né? Então ele vai XX, que seria para dia, e depois YY, que seria para mês, por exemplo. Então eu preciso pegar esse texto XX barra alguma coisa e desse texto eu separar o que é dia do que é mês, certo? Então a gente também precisa fazer essa tarefa aqui, tá? Então a gente tem que ser capaz o quê? De separar o dia da data e separar o mês da data. Então, só um rascunho mental aqui do que a gente precisa fazer, beleza? E aí tem mais coisas aqui que a gente vai ter que fazer, mais cálculos e tal. Mas quando você está rascunhando esse problema aqui, tenta entender o problema em partes e depois tenta construir a solução em pedaços, tá? Então, a primeira grande estratégia para resolver problemas complexos você precisa entender que o problema, quando a gente tem um problema, vamos imaginar que você tem um problema aqui desse tamanho aqui. Todo problema ele pode ser dividido em partes menores. Então vamos imaginar que a gente vai quebrar esse problema em partes menores
E aí, se a gente consegue se concentrar numa parte menor e resolver essa parte menor, depois a gente vai para uma outra parte, resolve ela, depois resolve a outra, depois a outra. Ao passo que se a gente resolver todos os pequenos problemas que estão inseridos dentro do problema maior, basta a gente juntar depois esses problemas maiores que a gente consegue solucionar o problema como um todo. Então essa é uma estratégia muito importante da gente dividir para conquistar. Né? Então eu preciso pegar o problema maior, quebrar ele em partes menores, entender as correlações entre as partes, para depois tentar resolver. Então aqui a gente detalhou meio que duas partes desse problema maior. Uma primeira parte é obter os dados e separar o dia do mês, e uma segunda parte era depois fazer as contas. E aí, essa parte de fazer as contas, ela vai ter ali uma certa complexidade também para fazer, tá bom? Então, vamos partir aqui para o código, vamos escrever o nosso código aqui, para a gente ser capaz de ir testando as hipóteses que a gente está construindo, tá? Bom, então o que eu quero fazer, o que eu quero propor para vocês é ter algo desse tipo aqui, ó. Então eu vou vir aqui, vou ter aqui um escreva, digite a data inicial no formato dia, dia, mês, mês. Então já posso dar uma dica para o usuário. E aí aqui eu quero fazer um layer. Ainda não vou colocar o nome da variável aqui. Vou ter que colocar o nome da variável porque ele não vai deixar eu executar sem isso, né? Então eu vou colocar uma... Como isso aqui vai ser texto, né? Como a gente tem número misturado com um caractere textual, que é a barra, então tudo vai ter que ser texto ali. Aí depois a gente vai ter que converter isso para números, tá? Então eu vou fazer aqui uma variável caractere, que vai ser a nossa data inicial, e eu vou ter aqui uma data final. Então eu vou fazer aqui leia data inicial, só saltar aqui para organizar o código melhor, e depois eu vou ter um outro leia aqui, só que agora esse leia vai fazer a leitura da data final. Então digite a data final no formato tal, 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 tal. Então o que eu quero executar é algo desse tipo aqui, ó. Digite a data inicial no formato dia, dia, barra mês, mês. Então 05 do mês 6. E digite a data final no formato, então, 8 do mês 11. Aqui a gente vai ter um problema, que a gente vai ter que validar se as datas estão corretas, né? Existe um mês que é maior do que 0, é menor do que 0 e maior do que 12, certo? Existe um dia que você digitou ali dentro daquele mês? Será que existe o dia 40 do mês 3? Então tudo isso a gente vai ter que desenvolver um algoritmo para poder fazer isso, né? Todas essas travas, todas essas verificações a gente vai ter que construir. E aqui vai ser uma boa oportunidade para a gente entender a construção das funções, porque a gente pode querer reaproveitar isso, né? Então, por exemplo, validar um determinado mês, se ele tem aquela quantidade de dias, é um código que você vai escrever uma vez só e depois você pode reaproveitar esse código várias vezes, porque isso é uma necessidade bem específica, né? Então, validar se um determinado mês tem aquela quantidade de dias, calcular a diferença entre duas datas. Então, você escreveu isso uma vez, você vai reaproveitar esse código várias vezes. E aí você pode fazer isso no formato de uma função, que aí facilita você reusar esse código dentro do seu algoritmo aí, tá bom? Bom, então o que a gente precisa ser capaz de fazer aqui? A gente tem que ser capaz de conseguir extrair as informações desse conjunto de datas, tá? Então deixa eu só limpar essa tela aqui para a gente raciocinar aqui. Então o que eu tenho que ser capaz de fazer? Eu tenho que ser capaz de, a partir de uma data que tem dia barra mês, eu preciso conseguir tirar só a parte do dia e armazenar numa variável separada e depois tirar só a parte do mês. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Porque na hora que eu for fazer as contas, por exemplo, vamos supor que aqui é 8 do 10. 8 do 10. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descontar a quantidade de dias do dia 8 até o último dia do mês 10. Então, eu vou ver aqui que o dia 10 tem 31 dias. Então, eu tenho que fazer 31 menos 8. Então, na hora que eu for fazer 31 menos 8, esse 8 aqui tem que estar no formato de número. Então, eu tenho que extrair ele desse texto. A mesma coisa é aqui na hora que eu extrair o mês. Para na hora que eu for verificar quantos dias tem o mês 10, eu tenho que ter só o número 10.
para então eu conseguir verificar quantos dias tem aquele mês. Então eu vou ter que ser capaz de extrair isso. Como eu comentei, a gente poderia ter feito mais simples. Eu poderia ter feito aqui em 4 etapas, né? Eu poderia ter perguntado: digite o dia da data inicial, depois digite o mês da data inicial, depois digite o dia da data final, depois digite o mês da data final. Mas a gente quer começar a complicar os nossos problemas para que a gente seja capaz de construir algoritmos mais complexos. E isso que é o difícil da programação. A programação, o difícil não é você aprender o comando, não é você ler como é que um comando funciona. É justamente você olhar para um problema e falar assim: olha, para esse problema eu vou ter que usar esse comando, mais esse e mais esse. Aí eu juntando esses três, eu vou conseguir fazer isso. Então isso que é o difícil da programação, certo? É isso que a gente tem que raciocinar, é isso que a gente fala do raciocínio lógico, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar aqui como que a gente faz. Bom, todas as linguagens de programação, vou vir aqui para o ajuda, ó. Todas as linguagens de programação têm alguns comandos, por exemplo, para trabalhar com texto. Tá? Toda linguagem de programação tem alguma coisa que permite você processar texto. E o que é processar um texto? É você descobrir quantas letras, quantos caracteres tem num texto, é você conseguir pegar partes desse texto. Então pega da posição 1 até a posição 10. Depois pega da posição 15 até a posição 20. É você quebrar esse texto, é descobrir se tem um determinado caractere dentro daquele texto. Então, por exemplo, dentro desse texto tem a letra A, ou tem a letra B, ou em que posição que está a letra A, em que posição que está a letra B, em que posição que está o arroba. Então, toda linguagem de programação, ela tem alguns comandos que permite você fazer o que a gente chama de processamento de texto, tá bom? E no caso do Portugal, eu comentei no começo do vídeo que ele não tem muitos programas, muitos comandos, mas ele tem um set mínimo de comandos ali, um conjunto mínimo de comandos que permite a gente implementar coisas mais complexas. Então, se a gente vier aqui na parte de bibliotecas e a gente vier na parte de texto, por exemplo, a gente tem aqui, ó, para trabalhar com texto, a gente tem aqui 3, 6, 7, 8. 8 comandos para trabalhar com texto, certo? E desses 8 comandos aqui, na verdade, se a gente nem tivesse esses comandos aqui, a gente até ainda conseguiria escrever as nossas próprias funções para fazer cada um desses comandos aqui. Depois eu posso até mostrar como que esses comandos são implementados na hora que a gente aprender estruturas de repetição mais à frente. Tá? E vou até adiantar, esses 2 exercícios que a gente vai fazer, eles seriam mais fáceis de serem implementados se a gente estivesse usando estruturas de repetição. A gente não aprendeu estruturas de repetição ainda. Então eu vou mostrar como resolver esse problema apenas com o que a gente tem em mãos, e aí depois a gente até volta nesse exercício resolvido aqui e reescreve esse exercício depois usando estruturas de repetição. Até para a gente entender, né, que tipo de problema que uma estrutura de repetição consegue resolver de uma maneira mais simples. Tá? Então a solução que a gente vai adotar para esses 2 algoritmos que eu comentei para vocês, elas vão ser muito mais complexas do que poderia ser. Tá? Porque na hora que a gente aprender estruturas de repetição vai ficar mais fácil. Tá? Então olha só. Então é muito interessante a gente conhecer os comandos básicos da linguagem de programação. E como que a gente conhece? Lendo a documentação, certo? Então cada linguagem de programação vai ter uma documentação que ou vai estar disponível na internet, ou vai ter um livro. Né? Em algum local você vai ter uma documentação dos comandos que existem dentro daquela linguagem. E a documentação vai ser algo parecido com isso aqui. No caso do Portugal, é feito de maneira muito simplesinha para você começar a entender o funcionamento. Depois que a gente parte para uma linguagem mais complexa, tem mais coisa, a documentação tem muito texto, né? Então, vamos começar a acostumar com o jeito de ler um comando aqui, para que a gente consiga, depois, na hora que partir para linguagens um pouco mais complexas, a gente não ficar tão assustado na hora que a gente se deparar com uma documentação mais complexa, tá bom? Mais completa, tá? Então, o que a gente tem? Né? Todo comando, no fundo, como eu falei para vocês, todo comando, no fundo, ele age, ele se comporta como uma função, certo? Então, ele tem um nome, ele pode ou não retornar um valor, e ele pode ter ou não parâmetros. A gente pode ter parâmetros ou não, tá? Então aqui a gente tem, ó, a assinatura dessa função aqui chamada caixa alta. Então eu tenho aqui, ó, função caixa alta. O que essa função caixa alta devolve? E se ela devolve alguma coisa? Devolve, ó. O nome que está aqui atrás é o tipo de dados que ela devolve. Então ela vai devolver o quê?
um tipo de dados, um conjunto de dados que é do tipo cadeia, um texto. Ela vai devolver uma string, certo? E o caixa alta, ele precisa do quê? Qual é o parâmetro que ele tem, que ele precisa para executar? Ah, ele precisa de um parâmetro aqui que ele está chamando de CAD, de cadeia, certo? Que é do tipo cadeia. Então significa que você tem que especificar uma informação, você precisa passar uma informação para essa função caixa alta. E o que essa função caixa alta faz? Ó, ela transforma os caracteres de uma cadeia de entrada, uma cadeia que foi fornecida, em caracteres maiúsculos. Ela simplesmente converte de minúsculo para maiúsculo, certo? E aqui ele explica, ó, quais são os parâmetros. Ah, o parâmetro é o CAD. E o que é o CAD? É um valor qualquer do tipo cadeia. E o que a função retorna? A função retorna a cadeia com os caracteres transformados. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui? Vamos imaginar que eu fizesse isso aqui. Ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, caractere, nome, sei lá. Eu vou especificar aqui o nome. Poderia fazer essa leitura do teclado, sem nenhum problema, tá? Mas eu vou digitar meu nome aqui. E eu quero pegar aqui, ó, e fazer... desculpa, caractere não, cadê? E eu quero converter isso aqui para maiúsculo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o comando, preciso importar a biblioteca, né? Então, eu vou importar aqui a biblioteca de texto. Então, eu vou falar que eu quero chamar ela aqui de T. Então, eu vou executar o T.caixa alta, certo? Então, a caixa alta, que é o quê? Eu preciso fornecer, conforme a documentação aqui, ó, eu preciso fornecer uma cadeia. E nesse caso aqui, a minha cadeia de caracteres está onde? Ela está gravada na variável nome. Então, se eu fizer isso aqui, ó, quando eu executar esse comando, o que ele vai fazer? Eu vou passar para o comando, para a função caixa alta, o texto que está gravado na variável nome. Essa função caixa alta vai converter esse texto para maiúsculo e vai retornar esse texto para mim. Então, ela vai me devolver alguma coisa. Então, se ela vai devolver alguma coisa, eu tenho que armazenar essa alguma coisa em algum local. Então, eu posso vir aqui, ó. Vou chamar aqui, ó, cadeia, nome maiúsculo. E aí a gente vai fazer aqui, ó, nome maiúsculo é igual a t.cadeia underline caixa alta nome. E aí eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um escreva na tela só para a gente ver se saiu realmente maiúsculo. E vamos executar. Então, olha só, eu digitei Rogério de Freitas Ribeiro e saiu Rogério de Freitas Ribeiro todo em maiúsculo. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma conversão. Pessoal, óbvio aqui que a gente já... Algumas coisas aqui, que eu já... Da agora para frente, eu não vou nem explicar todas as vezes, porque eu já vou assumir que vocês vão conseguir perceber que isso é possível, tá? Aqui eu especifiquei uma variável, mas eu poderia ter feito isso aqui, ó. Poderia ter colocado o texto aqui, sem nenhum problema, certo? Aí aqui, ó, eu guardei o resultado dessa conversão dentro da cadeia, dentro da variável nome usuário. E depois eu usei dentro do escreva. Então eu poderia ter feito isso aqui, ó. Eu poderia ter vindo direto e usado aqui o que a gente chama de alinhamento de código. A gente já falou de alinhamento de código. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vai funcionar? Vai. Aí eu nem precisaria de tudo isso aqui, certo? Mas aí vai depender do cenário, vai depender do que você precisa fazer. Então você precisa lembrar que essas possibilidades são possíveis. Então, se eu executar esse comando desse jeito, olha lá, saiu, certo? Então, o que aconteceu aqui? O t.cadeia, que é o comando mais interno, a função mais interna, recebeu a palavra Rogério de Freitas Ribeiro, o texto Rogério de Freitas Ribeiro, ele converteu para maiúsculo, aí automaticamente, como ele devolve esse resultado, e o comando escreva serve para imprimir alguma coisa na tela, o escreva vai fazer o quê? Vai imprimir o resultado que o cadeia underline alta devolveu na tela, certo? Então é isso que ele vai fazer. Tá? Então, obviamente, é muito importante a gente conhecer, depois que a gente aprendeu a estrutura lógica de programação, e a gente escolher uma linguagem de programação, é importante a gente conhecer os comandos básicos daquela linguagem. Tá? Então, aqui, ó, eu não vou nem passar por todos os comandos, porque a gente vai depois fazer uma sequência de aulas só sobre processamento de texto. Tá? Então, basicamente, aqui eu já vou direto nas funções aqui, que eu já sei que a gente vai ter que utilizar. E eu sei que toda linguagem de programação tem. Tá? Então, toda linguagem de programação tem o que a gente chama de substring, que é você tirar um pedaço de um texto de dentro de um texto maior, certo? Então, a gente vai usar essa aqui, ó, extrair subtexto. Toda linguagem de programação te fornece algum comando para contar a quantidade de caracteres que você tem
em um texto, certo? E toda linguagem de programação também tem um comando que te permite você descobrir em qual posição que está um determinado caractere dentro daquele texto ali, tá bom? Uma coisa importante de ressaltar aqui é que todo texto ele se comporta da seguinte maneira. Se eu tenho aqui um texto qualquer, Rogério, por exemplo, cada letra dessa é identificada por um número posicional, começando em 0. Então o R está na posição 0, o O está na posição 1, o G na 2, o E na 3, o R na 4, o I na 5 e o O na 6. Então sempre é a quantidade, sempre é os caracteres numerados a partir do 0. Aí precisa sempre lembrar disso, tá? É sempre a partir do 0, tá bom? Então, e aí o que permite aquela função ali, a função posição texto? Se eu passasse a palavra Rogério e perguntasse assim, em qual posição está a letra I, essa função posição texto vai devolver para a gente aqui o número 5, certo? E aí então eu consigo juntar esse comando com outro comando e fazer diversas coisas, tá? Eu vou começar aqui por uma situação mais simples, tá? Vamos considerar que o usuário, vou considerar aqui que o usuário vai digitar certinho os meses com 0 à esquerda. Então, se for o dia, o mês e o dia, né? Então, se for o dia 5, ele vai digitar 05. E se for o mês 3, ele vai digitar 03. Então, vamos considerar que o usuário vai digitar certinho dessa forma. Se o usuário vai digitar certinho nesse formato, então a gente pode prever, olha só, se eu tiver aqui ó, dia, mês, certo? Vou colocar um comentário aqui. Então, a gente pode prever que o meu dia está na posição 0 e na posição 1, e o meu mês está na posição 4 e na posição 5. Por quê? A barrinha vai estar na posição 3, certo? Então eu posso assumir que a posição 0 e 1 são os caracteres do dia e a posição 4 e 5 são os caracteres do mês, certo? Então, se eu partir desse pressuposto, se eu partir dessa avaliação que o usuário vai digitar corretamente, então meu código pode até ficar mais simples, tá? Vamos testar aqui para ver se a gente consegue extrair o dia. Então eu já vou fazer direto aqui, ó, um escreva, vou vir aqui, ó, vou fazer um escreva, certo? E vou falar que eu quero fazer o seguinte, ô escreva, eu quero que você imprime na tela, vamos ver aqui qual que é a função que a gente vai usar. A gente vai usar essa aqui, ó. Extrair subtexto, tá? Então, como que a função extrair subtexto ela funciona? Olha só, ela devolve uma cadeia de caracteres. Eu chamo a função extrair subtexto. Essa função extrair subtexto ela precisa de 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a cadeia a partir do qual o texto será extraído. Então, é o texto que eu quero analisar. Então, eu tenho o texto, certo? E depois eu tenho a posição inicial e a posição final que eu quero extrair. Então, se eu quiser pegar a posição 0 e a posição 1, basta eu falar assim, extrair texto do texto tal, da posição 0 até a posição 1. Aí ele vai pegar todos os caracteres entre a posição 0 e a posição 1. E aí ele vai me devolver apenas isso, tá bom? E aqui ele já traz alguns exemplos. Então, por exemplo, se eu executo extrair subtexto da palavra salgado e eu especifico 0 e 3, o que ele vai fazer? Ele vai trazer SAL, que são esses 3 carinhas aqui. Se eu fizer salgado na posição 3 e 7, ele já vai trazer do G para frente, porque o G está na posição 3. Ó, 0, 1, 2, 3. Então a gente vai usar essa função aqui que é extrair subtexto, certo? Então a gente vai vir aqui, ó. Então eu vou fazer aqui, ó, t.extrair subtexto. E aí a gente tem 3 parâmetros. Aí lembra da importância da posição dos parâmetros. Eu tenho que obedecer à ordem dos parâmetros que a função espera. Então, se a função espera que primeiro você passe o texto que você quer buscar, então você tem que passar primeiro o texto. Porque se você colocar primeiro a posição, ele vai bagunçar tudo, ele não vai fazer corretamente. Tá? Então, eu quero extrair que texto? Eu quero extrair o texto que está gravado em data inicial. Então, lá da data inicial, eu quero extrair o quê? Todos os caracteres que estão entre a posição 0 até a posição 1, certo? Se a gente voltar aqui na ajuda, é isso que ele está explicando. Então, o extrair subtexto, ele espera um texto que a gente quer buscar,
depois a posição inicial e depois a posição final, certo? Então vamos lá. Então vamos testar para ver se isso aqui vai funcionar. Deixa eu ver aqui, ó, que ele reclamou de tipos incompatíveis. Na verdade, data inicial e data final não é caractere, tá? É cadeia. Né? Caractere é uma letrinha só, tá? É sempre uma letrinha só. Então aqui, cadeia. Então vamos executar aqui. Então digite a data inicial no formato tal. Então 5/9 e depois digite a final, 6/11. Olha só, ele imprimiu para a gente aqui a posição 0. Na verdade, tá. Então eu tenho que incluir também a posição, até a posição que eu tem que ser a posição que eu quero mais 1. Então eu vou colocar 2 aqui, que aí ele vai pegar do 0 até o 2, mas não inclui o 2, tá? Vamos ver se é isso. Então 15/9 e 16/10. Isso mesmo, tá? Então se eu quero pegar as duas primeiras posições, então eu tenho que colocar o endereço da próxima posição. Então, se eu coloco a posição 3, aí ele vai pegar um caractere a mais. Tá? Então, aqui, ó, só para a gente entender. Se eu colocar 00, na verdade ele não vai fazer nada. Ó, só até para a gente testar aqui, para não ter que ficar digitando várias vezes, eu vou colocar no comecinho aqui, ó, colocar um texto direto aqui, ó, 5/10. Então, se a gente executar isso aqui, ó, lá, então ele nem trouxe nada, porque eu falei da posição 0 a 0, não trouxe nada. De 0 até 1. De 0 até 1, ele trouxe o 0. De 0 até 2. Deixa eu pausar aqui. De 0 até 2, trouxe o 0,5, certo? Então, se eu quero a posição 0 e a 1, eu vou sempre colocar um número depois da que eu quero trazer, tá bom? Então, pelos testes que a gente fez aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos deixar... Beleza, aí a gente tem que extrair isso aqui. E aí, como eu vou fazer cálculo com essas coisas, eu tenho que extrair isso e guardar em algum local. Então, eu vou criar aqui uma outra variável que eu vou chamar de cadeia. Dia inicial e mês final, certo? Então, o que eu poderia fazer? Ao invés de eu escrever na tela, eu quero guardar isso aonde? Dentro de dia inicial. Então, eu vou fazer dia inicial é isso aqui, certo? Até a posição 2. E eu vou fazer também o meu mês final. Eu vou repetir isso aqui novamente, só que ao invés da gente especificar que é do 0 até o 2, a gente vai especificar que é da posição 4, olha só, da posição 4, certo? Da posição 4. Aí aqui eu posso assumir duas coisas, tá? Eu posso assumir que se o formato sempre vai ser esse aqui, se vai ser dia, dia, barra, mês, mês, a gente sempre vai ter 5 caracteres, certo? Então, eu posso considerar aqui que eu vou pegar da posição 0 até a posição, até a posição de 4 até a posição 5. Vamos testar aqui se na posição 5 vai dar certo. E aí depois a gente pode imprimir isso aqui na tela só para a gente ver, né, o resultado. Ou se a gente não quiser ficar imprimindo na tela, eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso arrastar as variáveis para cá, ó. Data inicial, dia inicial e mês final. E aí eu posso marcar aqui um breakpoint. Acho que até mesmo sem o breakpoint ele vai trazer isso para a gente. Vamos executar aqui, eu vou colocar aqui, ó, 15/6 e 19/10. Então a gente teve aqui, ó, dia inicial 15 e mês final 6. Só que aí ele trouxe 6, ele tinha que trazer 0,6. Então na verdade aqui é 3. Tá? Então é da posição 3. Vamos executar de novo. Então vamos lá. 15/6 até 15/9. Então ele trouxe 15
e 06. Então, a gente conseguiu fazer a extração certinha aqui das datas, tá? Então, a gente tem dia 15 do mês 6, certo? Bom, aí então a gente pode fazer isso a mesma coisa para a data final, certo? Só que como a gente vai ter que fazer contas mais à frente, né? Como a gente vai ter que fazer conta, lembra que eu não consigo fazer contas com. Eu só posso fazer contas entre números. Então eu não posso pegar um texto e subtrair de um número, tá? Apesar daqui tá escrito 15, e 15 para a gente é um número, na memória ele está armazenado como? Ele está armazenado como cadeia, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente já pode automaticamente converter isso aqui para o tipo número para a gente poder conseguir fazer conta com isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar isso aqui para inteiro, vou trocar para inteiro, só que na hora, automaticamente que a gente trocar para inteiro, olha só o que ele vai fazer. Ele vai falar assim, opa, temos um problema aqui, são tipos incompatíveis. Aí o que eu posso fazer? Eu já posso automaticamente fazer a conversão aqui, ó. Eu posso pegar esse comando todo aqui, ó, e já passar pela conversão. Vamos pegar aqui qual que é o comando de conversão. A gente já fez comandos de conversão. Então, em tipos, a gente tem aqui, a gente quer converter de cadeia para inteiro. Então, a gente vai usar esse cara aqui, ó, cadeia para inteiro. Então, aqui ele vem e explica como funciona o cadeia para inteiro. Então, a gente tem o valor e, deixa eu ver aqui, converte cadeia para inteiro, converte um valor do tipo cadeia em um valor do tipo inteiro utilizando a base informada. Beleza, tá. Aqui a gente ainda não falou, eu acho que esse aqui a gente não fez ainda, a conversão. A gente fez com outros tipos de conversão, a gente não fez de texto para inteiro. Aqui, o computador ele trabalha com algumas bases, né? Base binária, base hexadecimal, base 10. Depois eu gravo um vídeo explicando o conceito de bases para vocês conseguirem entender e até entender como que o computador faz essas contas e tal. Então, no caso aqui, a gente quer converter para a base 10, tá? Depois eu faço um vídeo explicando sobre esse conceito de bases, tá? Então, a gente quer converter para a base decimal, para números decimais, tá? Então, a gente vai especificar o 10 aqui. Então, eu tenho que passar qual é o valor e depois qual é a base. Então, vamos lá. Então, cadeia para inteiro. E isso está lá na biblioteca de tipos. Então, eu vou importar aqui os tipos. Aí agora eu não posso mais chamar de T, porque eu já tenho um T aqui de texto, né? Eu vou chamar aqui de TP, tipos. Posso chamar aqui de TX, ó. Vamos até padronizar TX para texto e TP para tipos. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer um TP ponto, vamos ver aqui qual que é, cadeia para inteiro. Então eu vou vir aqui, ó, cadeia para inteiro, abre parênteses, aí é tudo isso aqui, ó, é o resultado disso tudo aqui que eu quero fazer a conversão, tá? Se você está confuso com isso aqui ainda, volta lá nas aulas de indentação, não, de alinhamento de comandos, que eu expliquei isso com mais detalhes, tá? E aí a gente precisa especificar a base aqui, que é a base 10, certo? Então o que ele vai fazer aqui? Esse comando é o comando mais interno que a gente tem dentro aqui dos parênteses, né? Então, a primeira coisa que vai ser executado vai ser esse cara aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é converto isso aqui, converto não, eu extraio a data, tá? Extraio apenas o dia da data, e aí esse dia que foi extraído, aí eu passo para o comando converter cadeia para inteiro, e aí ele vai me converter isso para um número inteiro, e aí eu guardo isso na data inicial. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com aqui embaixo, ó. Mesma coisa, que é para o mês, certo? Então agora o que a gente tem aqui, ó? A gente tem, vamos tirar aqui esses espaços para deixar um pouquinho mais. Então a gente tem aqui, ó, esses comandos para fazer o processamento para a gente, tá bom? Vou fazer a mesma coisa aqui para a data final, certo? Então eu vou criar aqui, ó, dia final e mês final. E a gente vai basicamente repetir esses dois comandos aqui. Só que agora a gente vai jogar aqui em dia final. Peraí. Dia inicial.
Aqui na verdade eu já até tinha feito os nomes confusos, tá? Vocês devem ter ficado malucos aqui na hora que eu digitei. É dia inicial e mês inicial. E aqui dia final e mês final. Inicial, mês. Dia inicial e mês inicial. Então, dia inicial, mês inicial, dia final e mês final, certo? E aqui a gente só vai trocar para data final. Beleza? Bom, aqui surge o nosso primeiro motivo para usar a função. Olha só, isso aqui não está claro o que isso aqui está fazendo. Tá? Isso aqui não está claro. Então eu vou ter que, putz, cara, o que está fazendo aqui? Ah, isso aqui está... É melhor dar um nome para isso aqui. Para mim tá claro que fui eu que programei, mas pode ser que daqui um mês eu volte nesse comando, nesse código e eu não entenda, ou pode ser que uma outra pessoa pegue isso aqui, ela vai ter que parar para poder analisar o que é cada comando ali. Então isso aqui já é uma boa ideia que a gente pode fazer o quê? Uma função para fazer esse processo aqui. E aqui nesse caso a gente tem o quê? Uma repetição. Olha só, esses dois comandos aqui, ó, eles estão se repetindo de maneira idêntica. Ó. Esse comando aqui, ó, esse comando com esse, ele está se repetindo igualzinho, ó, igualzinho. A única coisa que muda é a variável. Ó. Essa variável está mudando em relação a essa. Ó. Essa muda em relação a essa. E esse comando aqui, ó, este comando é idêntico a este comando, certo? A única coisa que está mudando aqui é a variável, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar a estratégia de construir a nossa função para dar um nome melhor para isso aqui, certo? Bom, aí é aquela regra, certo? A primeira coisa que eu preciso saber é, a minha função precisa devolver algum valor? Bom, nesse caso precisa, porque olha só, eu quero guardar isso aqui no meu programa principal. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, eu vou criar uma função. Então ela tem que devolver alguma coisa e o que ela vai devolver? Ela vai devolver um inteiro, né? Esse comando aqui ele faz o quê? Ele devolve um inteiro. Então eu vou vir aqui, ó, função inteiro. E aí eu preciso dar um nome sugestivo, eu preciso dar um nome que faça sentido. Então eu vou dar um nome aqui para extrair dia de uma data. Que é isso que o comando faz, né? A junção daqueles comandos está fazendo isso aqui, ó. Extrair dia data. Extrair dia data. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha chaves. Está o esqueleto da minha função. Bom, e o que eu vou trazer para essa função? O que eu vou trazer para essa função é justamente esse comando todo aqui. Ó. Então eu vou recortar esse comando e vou trazer ele para cá, certo? Bom, só que aí a gente precisa avaliar o seguinte. Bom, para essa função aqui funcionar, ela não enxerga essa variável aqui. Essa variável data inicial ela só existe aqui no programa principal. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a passagem de valores para essa função. Então eu vou vir aqui dentro dos parênteses, a gente vai exercitar isso muito, tá? Então isso vai ficar mais claro à medida com que a gente for exercitando. Então aqui a minha data inicial é de que tipo de dados? A minha data inicial é do tipo cadeia. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, cadeia é uma data. Aí eu vou chamar só de data, tá? Posso vir aqui, ó, aí eu chamo de data para ficar mais genérico, tá? Porque eu quero extrair o dia de uma data. Aí pode ser que eu, do programa principal, eu vou passar a minha data inicial e depois eu vou passar a minha data final. Mas para essa função internamente aqui, ela vai simplesmente entender isso como uma data, tá? Como o nome data, a variável data. Bom, e aí esse comando vai fazer o quê? Esse comando vai executar toda essa ação aqui e precisa devolver alguma coisa. Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia guardar isso numa variável e depois fazer o return dessa variável, como eu já posso fazer direto aqui, ó, return. Então, return isso aqui. E aí, dentro do meu programa principal agora, basta chamar a função. Então, eu vou vir aqui, ó, extrair dia da data, e aí eu tenho que passar uma cadeia de caracteres. Qual que é a cadeia de caracteres que eu quero passar? A data inicial. A mesma coisa eu quero fazer aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Só que olha só, aí agora eu não vou passar a data inicial, eu vou passar a data final. Então olha só o que a gente obteve aqui. A gente obteve uma simplificação de código, tá? Porque antes eu estava escrevendo esse comando todo aqui duas vezes, né?
Agora eu escrevi ele uma vez só, mas em contrapartida eu tive que criar uma estrutura de função aqui. Então, no final das contas, a gente não teve muita redução de código aqui, certo? Mas a gente teve o quê? A gente teve uma melhor clareza do que esse trecho de comando aqui está fazendo. Esse trecho de comando está fazendo o quê? Extrair o dia de uma data. E aí eu posso fazer a mesma coisa aqui para esse cara de baixo. Ó. Eu posso criar uma outra função agora que vai extrair o mês de uma data. Então eu vou vir aqui, ó, função, mesmo raciocínio, vou devolver um inteiro, vou chamar de extrair mês de uma data. Eu preciso receber uma data, que é uma cadeia de caracteres, abre e fecha chaves. E aqui eu vou fazer return isso aqui. Vou tirar daqui, vou trazer para cá. E aqui, como não é data inicial, é data, então eu vou colocar a data. E agora aqui o que eu preciso fazer? Basta fazer a chamada da minha função. Então extrai para mim o mês da data. Então eu vou passar o quê? A data inicial. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Extrair mês data. Extrai para mim a data final. Certo? Então, o nosso código ficou mais fácil de ser entendido aqui. E qual a outra vantagem disso aqui? Vocês concordam que extrair um dia de uma data, extrair o mês de uma data é algo que a gente pode ter a necessidade de fazer em outros programas? Às vezes a gente vai estar desenvolvendo um outro programa que não tem nada a ver com esse aqui, um programa mais complexo, que eu preciso extrair essa data. E aí o que você pode fazer? Você pode reaproveitar essas funções aqui. No caso do Portugal, o Portugal não permite a gente criar vários arquivos aqui na programação e tal, mas outras linguagens de programação permite você adicionar novos arquivos e até tirar o código e distribuir esse código em vários arquivos. Então, o que a gente poderia estar fazendo? A gente poderia estar criando uma função, uma biblioteca que fosse nossa. Eu poderia ter criado uma biblioteca aqui, ó, chamada Rogério, que dentro da biblioteca Rogério eu tenho as funções extrair dia data e extrair mês data, certo? Para facilitar o reaproveitamento deste código em outras linguagens, em outros programas, tudo bem? O Portugal não permite isso, mas é importante vocês ficarem com esse conceito na cabeça, tá bom? Depois, mais à frente, eu até posso mostrar como que a gente poderia fazer isso numa outra linguagem, só para vocês verem essa questão da gente exportar o código para um outro arquivo e a gente poder reusar esse código, tá bom? Mas, ou então também a gente poderia simplesmente, aqui no caso do Portugal, copiar essa função aqui, copiar essas duas funções de um arquivo onde eu guardo as minhas funções e sempre vou colar no meu código ali, tá bom? Bom, vamos testar para ver se funcionou certinho? Vamos puxar aqui, ó, o dia inicial, o mês inicial, o dia final e o mês final. Vamos executar o nosso código aqui e vamos ver se a gente conseguiu extrair as informações corretamente. 15 do mês 10 e 16 do mês 11. Então, olha só, 15, 10 e 16, 11. Então, eu já consegui fazer aquela primeira parte do problema. A primeira parte do problema está resolvido. Eu consegui extrair o texto dessas datas, tá bom? Tem mais uma série de coisas aqui que a gente tem que fazer, né? A gente tem que validar se essa data, se aquele dia existe dentro daquele mês, se aquele mês existe, ok? Então, eu deixo para fazer isso no próximo vídeo, tá bom? Então, deixa um comentário se vocês conseguiram entender, se ficou claro, se algum das abordagens aqui ficou confusa, se vocês não conseguiram captar, mas a ideia é que de agora para frente a gente começa todos os algoritmos que a gente for fazer, a gente já começa a utilizar conceitos de função para que a gente vá treinando esses conceitos de função, tá? E aqui eu acho que ficou bem claro, né, o primeiro grande objetivo do porquê que a gente constrói funções, que é para dar nomes que façam mais sentidos para um agrupamento de comandos. Tudo bem que aqui ficou um comando só, aqui a gente teve um comando só, mas essa função ela poderia ter mais de um comando. É que para este problema que a gente está resolvendo, não tinha mais necessidade de fazer mais do que isso aqui. Na hora que a gente for fazer até outra validação, a gente até decide se a gente melhora essa função ou se faz uma outra função separada, tá bom? Então a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço, até mais.